Vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Eucaristia, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a Palavra de Deus que a gente vai recebendo a cada dia neste período através do evangelista Lucas. Eu tenho sempre dito e mostrado para nós nessa nossa leitura, não é, como Lucas é alguém que recebe o evangelho da pregação viva da igreja e como ele entrou no profundo desta experiência da pregação que lhe foi feita, mas como ele viveu intensamente aquilo que ele recebeu. Eu penso nesse detalhe, por exemplo, quando ele descreve a paixão de Cristo, como ele fala dessa angústia vivida por Jesus, desse momento forte, intenso de dor vivido com Jesus, a ponto de suar sangue. Que detalhe, que precisão. Então Lucas era alguém que conseguia realmente ver aquilo que era contado para ele. Mas eu fico pensando no bom catequista que ele teve, no bom evangelizador que ele teve, que também não foi um que teve contato direto com Jesus humano, teve a experiência mística de Jesus, a experiência de se encontrar com o Cristo ressuscitado, que foi o apóstolo Paulo. É claro que depois Lucas ouve o que contam as pessoas, mas como ele foi capaz de internalizar, de visualizar aquilo que ele recebeu como anúncio. Mas hoje tem uma leitura na liturgia que é da carta de Paulo aos Gálatas e Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, a insensatez, não é, desses Gálatas. Quem vos fascinou? É interessante que às vezes a gente semeia boa a semente da palavra e de repente chegam outras coisas que vão fascinando as pessoas e vão tirando as pessoas daquele lugar onde elas deveriam estar. E ele olha o que Paulo diz: diante dos vossos olhos não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Ao vivo. Paulo tinha essa capacidade de evangelizar, de contar a vida de Jesus, de contar a experiência das comunidades como que ao vivo. E isso é muito importante, foi isso que tocou em Lucas, e ele fixou aquilo que ele como que recebeu ao vivo. E por isso foi impactante para ele, quando ele pensa e quando ele conta a oração de Jesus. Jesus estava em um lugar rezando, não é certo? Ele visualizava, ele via, é como que ao vivo. Então o Evangelho quer transmitir para mim e para você, ao vivo, esta experiência. Agora, essa experiência ao vivo não é só uma experiência de imaginação. Para mim e para você também tem um outro efeito, porque essa evangelização é feita no Espírito. E de fato, o que é que o Espírito de Deus faz em nós? Ele nos faz contemporâneos de Jesus. Quando nós celebramos a liturgia, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo como que elimina a barreira do tempo e do espaço e nos faz contemporâneos de Jesus. Nos leva para o interior do Evangelho e traz Cristo para o interior da nossa vida, para o interior da nossa existência, para o interior do nosso coração. Agora, quando nós estamos lendo essa passagem da Escritura, acontece aquilo que Lucas narra, não é? Dizendo no capítulo 4 do Evangelho, do seu Evangelho, quando Jesus na sinagoga de Nazaré lia as Escrituras e depois ele disse: hoje se cumpriu esta passagem das Escrituras que acabastes de receber. Nós acabamos de receber a oração do Pai Nosso ontem, nós ouvimos a oração do Pai Nosso e hoje essa oração continua. Só que Jesus transmitiu a oração, e antigamente na igreja, né? E até hoje também para quem
os catecúmenos, não é? Tem a chamada Traditio Patris, a transmissão da oração do Pai Nosso, a transmissão dessa oração. Depois o cristão, quando nessas primeiras comunidades ele recebia a oração do Pai Nosso, deveria internalizá-la, repeti-la, memorizá-la, e depois tinha a reditio, não é? Você de novo proclamava essa oração diante da comunidade. Mas aqui agora Lucas mostra que Jesus não simplesmente ensinou a rezar, deu o conteúdo da oração. Muitas vezes a gente tem um conteúdo, mas não pensa sobre o conteúdo. Isso aqui é muito importante agora, essa parte que vem do Evangelho. E aí quem lida com catequese, com evangelização, nós poderíamos dizer que nós estamos entrando em uma página que se chama, digamos assim, de mistagogia, catequese mistagógica, a catequese de entrar no mistério. Não é? A catequese mistagógica era aquele tipo de catequese que era feita na igreja não como preparação a um sacramento, não é? Ou ao sacramento da iniciação, que era basicamente isso, o sacramento do batismo, crisma e eucaristia, um ato só, sacramento da iniciação. Então, depois que a pessoa era preparada, iniciada, recebia o sacramento, depois então se ia meditar sobre aquilo que foi celebrado, ia dizer o significado de cada coisa feita, de cada gesto que se tem na liturgia, ou seja, parar para pensar, parar e refletir sobre o acontecido. Mas não é simplesmente reflexão, não é coisa de reflexão mental. É aquilo que a gente ouve muitas vezes na missa. Você já viu que de vez em quando o padre, quando levanta a hóstia, ele diz assim: provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tipo de reflexão que a gente chama de catequese mistagógica é provar. Provar é como quando você vai numa loja, quer ver uma roupa, né? Você prova a roupa, veste a roupa, não dá, tá muito boa, essa não sei o quê. Provar nesse sentido, quando vai na casa da costureira para ver se tá tudo certo. Ou então quando você está ali na cozinha preparando o almoço, preparando a sopa, e prova o tempero, o gosto, sim, não, tá bom. Ou quando a gente entra no supermercado que tem aquelas prova de queijo, para a gente sentir o gosto. Então a catequese mistagógica é essa, é de ir provando, sentir o gosto, sentir o sabor, o significado daquilo que foi feito, não simplesmente com a cabeça, mas fazendo uma experiência, provando, sentindo, saboreando, entrando no mistério e sentindo o gosto dele, o sabor dele, percebendo o que é que realmente está acontecendo. Então Jesus, os discípulos pediram: ensina-nos a rezar. Jesus deu a oração do Pai Nosso para eles, e agora a gente ouve Jesus continuando a falar para eles. Então é Lucas no capítulo 5, agora a gente tem os versículos de 5 a 13. O que é que significa rezar? Qual é o significado da oração? Não vamos nos esquecer de uma coisa: Lucas está escrevendo o seu evangelho para Teófilo, aquela pessoa que ele diz que é amigo de Deus, o nome é esse, é amigo de Deus. Agora se trata de falar para você, para mim, Teófilo, né, para que a gente se torne amigo de Deus. Eu lembrava ontem Santa Teresa de Ávila, não é, que lembrava de dizer que a oração é tratar de amizade, é falar com um amigo. Lembrava o próprio Jesus que no contexto da última ceia, hoje é quinta-feira, é dia da gente lembrar a instituição da Eucaristia, né? No contexto da última ceia, Jesus disse: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Portanto, a celebração da Eucaristia, a participação na liturgia, a oração, se trata de cultivo de amizade, cultivar a amizade. Como é que se cultiva a amizade? Os alemães têm um ditado que eles gostam muito de repetir, não é? Freundschaft pflegen.
cuidar da amizade. Como quem cuida de uma planta, pflegen, cuidar. Não é? Como é que você cuida de uma plantinha? Né? Precisa de poda, ela precisa de luz, ela precisa de água. Então, assim também a amizade com Deus, ela precisa de cuidados, ela precisa de tempos, ela precisa de preparação, ela precisa de intensidade, ela precisa de carinho em volta dela. Uma plantinha que precisa de luz. Era muito interessante que os primeiros cristãos, quando alguém era logo batizado, ele passava a ser chamado de neófito, uma plantinha nova, né, que precisa de cuidado, uma plantinha nova, né, precisa de luz, precisa de água, precisa de adubo. Assim também essa plantinha da nossa amizade, né, ela precisa de cultivo. Como é que a gente cultiva a amizade com Deus? Tem a irmã Miriam, tinha uma missa dela, tinha um canto bonito, né? Vamos caminhando lado a lado, somos teus amigos, ó Senhor. A tua amizade é nossa alegria, por isso te servimos com amor. Cristo é modelo de amizade, a amizade com Deus, não é? Somos teus amigos, Senhor. Viver desta amizade que brota do Senhor, essa amizade que é nutrida na vida de oração. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Eu acho uma coisa interessante, né? Emprestar 3 pães. Gente, tem como você emprestar? Porque normalmente o empréstimo, não é? É uma coisa que você dá e recebe aquela coisa, né? Se eu te empresto esse livro, você usa o livro e depois me devolve esse livro. De verdade, se você der 3 pães a uma pessoa, aqueles pães emprestados, você não vai mais receber aqueles 3 pães, não é? Você vai receber pães, seguramente, mas você receberá outros pães. Não será mais aquele. Sei lá, isso daria tanto para a gente pensar e refletir nisso, né? Assim, você vai receber pães, você vai receber 3, mas não será mesmo aqueles pães. Tem alguma coisa, digamos aqui, que na doação daqueles pães se perderá. Você vai receber pães, vai receber 3, ou quem sabe até pode receber mais, mas será pães novos aquele que você vai receber. Serão outros pães. Não é? Serão outros pães. Mas esse amigo aí bate à casa e pede esses pães em empréstimo. E ele diz, porque um amigo meu chegou. E olha que esse amigo vai à meia-noite. Mas olha que hora mais complicada para bater a porta de alguém. Na amizade você nota, então, portanto, que não tem essas complicações. O amigo vai, não importa a hora. E isso já vai preparando o coração da gente para esse momento da chegada do grande amigo que é Jesus. Não é? O Senhor quando virá, não é? Pode vir ao meio da noite, mas não tem problema, é um amigo que está chegando. Mas de alguma forma é um amigo que chega também com uma sua carência, não é? Deus pode bater a porta do coração da gente, aparentemente não é para fazer o pedido de um empréstimo, mas aquilo que Deus vai devolver para a gente não vai ser mais só aqueles 3 pães que a gente está dando para Ele. A gente vai receber pão, mas vai ser de outra qualidade, vai ser de outra natureza. Eu estou dizendo essas coisas que eu estou pensando assim, por exemplo, na mesa da Eucaristia, na oferta, hoje é quinta-feira, né? A gente coloca os pães da gente nesse ato que a gente chama de preparação das oferendas, que vulgarmente a gente chama de ofertório, não é? A gente coloca, empresta.
Interessante que quando a gente diz assim, quem dá aos pobres empresta a Deus. Você conhece esse ditado, né? Quem cuida dos pobres, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Mas Deus, recebendo esse empréstimo da gente, não é que vai devolver aquilo que a gente deu. A gente vai receber muito mais do que isso. Então, os 3 pães, o pão que a gente coloca no altar da Eucaristia, a gente não vai receber o pão que a gente leva. Na hora da preparação das oferendas, a comunidade leva o pão. Só que aquilo que a comunidade vai receber depois de passado pelo altar não vai ser mais pão. É o corpo de Cristo. E aqui tem qualquer coisa de excelente, que excede aquilo que foi colocado em cima do altar. Deus é aquele Deus que excede aquilo que é a oferta da gente. Deus ultrapassa aquilo que a gente faz. É muito maior o que Deus tem para nos devolver. Então aquele amigo lá de dentro, né, quando o outro bate na porta e pede esses pães, lá de dentro ele responde: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. É a primeira resposta, né? Quando muitas vezes a gente pode se sentir assim importunado, a gente vê logo uma solução negativa. A gente dá um não, de que não pode, de que não consegue. Às vezes o cérebro da gente está treinado para dar desculpas, está treinado para ser reativo, está treinado para não corresponder, está treinado para não colaborar, está treinado para competir, está treinado para ficar na zona de conforto e não se movimentar. Estamos deitados. Disse Jesus: eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará o quanto for necessário. Aqui, portanto, Jesus está dando uma lição, que essa oração que ele ensinou para a gente é uma oração que pede a nossa impertinência, pede a nossa continuidade, não é? O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, isso é que é a difusão da fraternidade. Isso deve ser uma insistência da gente. Essa é uma atitude que deve ser cotidiana. Dá-nos o pão de que nós temos necessidade. E aqui, às vezes, a gente precisa pensar numa outra coisa, né? Porque qual é o pão que eu tenho necessidade? Qual é o pão que eu estou necessitando? Às vezes a gente só tem pão de trigo, né? Tem gente que faz pão mais enriquecido com outros cereais, com outros grãos de carbono. Quando eu vivia lá na Alemanha, porque era pão de todo tipo. Diz que a Alemanha parece que eu tenho mais tipo, era pão com semente de abóbora, pão com isso, pão com aquele, pão com aquele, pão com aquele outro. Para festa tal tem um determinado tipo de pão, se come mais esse tipo de pão nessa ou naquela época do ano, porque está frio, porque está quente, não sei o que. Tem todo o pão da necessidade da gente. Qual é a necessidade que a gente tem? E o salmista, no Salmo 80, ele tem um lugar que ele diz assim: tu nos destes a comer o pão das lágrimas e a beber nos destes um pranto copioso. A mesma coisa vai se dizer no Salmo 42. Às vezes o pão que a gente está precisando pode ser um pão assim, o pão do nosso choro, porque na medida que a gente chora, ele diz: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E o próprio apóstolo vai dizer que nós somos consolados para consolar também os outros em todas as suas aflições. Então, às vezes a gente come o pão das lágrimas, esse pão de que a gente tem necessidade agora. Tem certas experiências que, ao nosso ver, parecem negativas. A gente faz essa experiência para aprender com elas. Não é esse pão que daí do outro que é importuno, que bate à meia-noite na porta da gente. Talvez essa seja a necessidade que a gente está tendo de se confrontar com a carência do outro, com a precisão do outro, que bate à porta do coração da gente. Pode ser essa a nossa necessidade, né? Então, esse rezar com essa insistência, com essa impertinência,
não é? Perdoai-nos as nossas ofensas. Aí quantas vezes, enquanto a gente não aprender a lição de perdoar e de se reconciliar, talvez a vida bata na porta da gente. Então não são essa insistência para viver o espírito do Pai Nosso, porque a gente não entra no espírito dessa oração do dia para a noite. Ele precisa de continuidade, precisa de repetição, até que todo o nosso ser mergulhe nessa realidade espiritual de se sentir filha, de se sentir amado, de se sentir protegido, de se sentir querido, de querer bem também, de transmitir o bem, de transmitir o amor, não é? Então ele diz, então, esse amigo aí vai bater na porta do outro e ele vai dar o pão. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Aí agora essa questão também desse pão que o outro está batendo e pedindo a nossa porta, né? A gente está falando tanto, né? Que está crescendo a pobreza no meio de nós, a pobreza cresce no mundo, no Brasil, a gente nem fala, né? Essa situação toda, como é que ela nos provoca? Ela me faz perceber, não é, que esse pão de lágrimas que está sendo dado à sociedade é uma provocação também para a gente saber se de verdade a gente é tão cristão assim como a gente diz que é, porque a gente diz que coloca Deus, não é, como central, como isso, e um discurso todo religioso é uma contradição, um discurso religioso e uma prática contrária ao amor, onde não tem partilha, onde não tem solidariedade. Por si só, um país em que, graça à pobreza, a gente pode dizer, aqui não vive um povo religioso, aqui não vive um povo temente a Deus, aqui não vive um povo que honra o Senhor. Isso é matemático. Estamos em contradição. Não é que eu estou querendo aqui inventar a roda. Olha o que diz São João na sua primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 17, a gente lê aqui. Tem que quando eu escrevo, eu e Deus entendemos. Depois que eu escrevo, só Deus. Então aqui lá, mas aqui tá dando para eu entender o que eu escrevi. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Onde tem o irmão passando necessidade, onde a gente não abre a mão, onde a gente não abre o coração, como é que a gente pode dizer que o amor de Deus está nesse lugar? Está nessa vida, está nesse coração, está nesse país, está nessa sociedade, está nessa família. Então essa contradição nos termos, não é? Onde falta o amor, então Deus não pode estar. Porque onde reina o amor, Deus aí está. Ora, aí a gente ouve depois Jesus dizendo assim, quem pede recebe, quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui a gente chega a esse ponto central dessa oração. A oração como uma hora, como um momento de efusão do Espírito Santo. Sabemos como Lucas também é muito marcado por essa presença do Espírito Santo. Como ele mostrou no sábado passado, Jesus cheio do Espírito Santo, dizendo, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Então a oração deve levar a esse momento de plenitude da vida do Espírito. E Lucas vai nos mostrar isso, que a comunidade desses cristãos, eles que eram um só coração e uma só alma, eles o são por conta do dom que receberam do Espírito, que se manifestou a eles. Portanto, na oração, o que a gente tem para receber não são só os bens deste mundo, na verdade, não é? O que a gente tem para receber é esse Espírito de Deus, esse é aquilo que Jesus tem para nos oferecer. E até ali, quando a gente falava, né, da questão do pão, que
que a gente pede, dá-nos o pão de hoje. A gente falou já essa coisa, né, eu lembrei do pão das lágrimas, esses momentos, essas necessidades com as quais a gente se confronta e a partir de onde a gente se converte. Mas é aquilo que Jesus também diz no Evangelho de São João, no capítulo 6, não é? O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E aí, na língua de Jesus, a palavra carne, que na língua grega lá diz o sarx, a carne significa a fraqueza, a debilidade, a fragilidade. Jesus não esconde a sua fragilidade. Jesus assume a sua fragilidade e essa fragilidade é colocada a serviço do mundo, para a vida do mundo. Portanto, no dia de hoje agradeçamos ao Senhor que nos dá o seu Espírito, que nos faz experimentar o seu Espírito e crescer na vida de oração. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você que depois vai vendo aqui essa live, a gente pede o de sempre. Você comente, você curta e encaminhe essa live para quem você julgar que ela possa ser útil. Meu abraço hoje vai para você, Aline, aqui, não é, acompanhando também a nossa live e a todos vocês que depois, não é, a assistirão. Um dia abençoado.